Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, uma pessoa que pertença a uma determinada minoria, ela pode ser preconceituosa com pessoas daquela minoria, ou elas apenas reproduzem esse preconceito. É essa discussão que a gente vai fazer aqui hoje, que a gente vai levar aqui hoje, tá? Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho, que eu dou sempre aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, por favor, indicarem o canal para os amiguinhos, compartilharem os vídeos e não esquecendo que tem um canal bem bacana lá no Instagram também, onde a gente discute essas coisas todas as vezes de forma diferente, né? Bom, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com esse conceito de reproduzir, né, racismo, homofobia, machismo, etc., e ser racista, homofóbica e machista e tal. Dizem, por exemplo, que um negro ele não pode ser racista porque ele não tem esse poder, porque ele não se beneficiaria com isso. E que, na verdade, ele só reproduz porque ele também é vítima desse racismo e ele acaba, às vezes, né, claro que nem todos fazem isso, mas às vezes, em certos casos, ele acaba reproduzindo esse preconceito também. Isso vale para gays, isso vale para lésbicas, isso vale para mulheres, isso vale para qualquer minoria ou grupo de pessoas que seja oprimido por outros grupos, né? Mas aí, gente, eu confesso assim, para mim é muito difícil assimilar isso, porque sempre me parece que as pessoas estão, na verdade, querendo tirar um pouquinho da responsabilidade das outras pessoas. Eu vou citar aqui alguns exemplos do que eu quero dizer, porque que eu tenho essa dificuldade em aceitar esse conceito. Vejamos o caso do Sérgio Camargo, né? Lá que está lá na Fundação Palmares. Ele é negro e, segundo essa teoria, ele só reproduziria o racismo, né? Por quê? O Sérgio Camargo ele já retirou as honrarias, a personalidades, né, do movimento negro. Ele já quis doar parte do acervo da Palmares, ele foi impedido pela justiça, mas ele falou que ia colocar esses livros no cercadinho da vergonha. Ele pressiona, né, funcionários da Fundação Palmares, enfim. Ele faz essas coisas todas, mas ele não é racista, ele apenas reproduz o racismo. Por quê? Porque, segundo essas pessoas, ele não tem poder para isso e ele não se beneficiaria disso. Porém, o que acontece? Ele tem o poder porque ele é o presidente da entidade, né? Então ele está ali hierarquicamente acima dos outros e ele usa esse poder para oprimir as pessoas, os funcionários. Ele não se beneficiaria disso, desse esquema de poder, porque ele não tem essa estrutura, mas ele tem sim. Ele tem essa estrutura nas mãos, a estrutura da Fundação Palmares, que é uma fundação muito importante. Então ele detém esse poder sim. E ele se beneficiou sim, porque ele foi colocado no cargo justamente por ser negro e por ter essas posições. Por quê? Porque quando ele foi colocado ali, as pessoas que o colocaram ali pensaram da seguinte maneira: ok, se negros não podem ser racistas, não podem ser considerados racistas, a gente coloca alguém que esteja de acordo com os nossos ideais racistas e que seja negro, né? Então sim, ele se beneficiou disso. Ele tem lá a estrutura de poder em suas mãos e ele se beneficiou porque ele ganhou esse cargo justamente por conta disso, desses seus ideais, dessas suas visões. Então será que ele só reproduz ou ele é mesmo racista com poder e se beneficiando disso? Eu vou usar outro exemplo aqui. O Clodovil Hernandes sempre foi um gay muito afeminado, diga-se de passagem, e ele não só reproduzia a homofobia, ele
era homofóbico, mas ele tinha poder. Qual é o poder do Clodovil? O poder financeiro, gente. Por favor, não vamos desconsiderar isso, porque dinheiro dá poder, traz poder, compra poder. Né? Uma pessoa com dinheiro, ela automaticamente adquire poder. Então ele exercia sim esse poder, não é? Ele oprimia outras pessoas por conta desse poder. Quem conviveu com ele, quem trabalhou com ele, diz isso claramente, não é? Ele assediava as pessoas. E quando ele foi ser deputado, sabe-se lá por que ele foi eleito? Na verdade, a gente sabe sim, porque a direita precisava eleger um gay que fosse homofóbico. Então ele se beneficiou do fato de ser gay, sim, e de ser homofóbico. Ele se beneficiou, sim, porque ele só foi eleito por causa disso. E lá ele diz claramente que não ia lutar por direito de gays nenhum, e ainda se dizia contra o casamento entre homossexuais, porque na cabeça dele ele entendia que isso era só para homens e mulheres, porque Deus quis assim. Vocês estão entendendo? Então sim, ele se beneficiou, então sim, ele detinha poder. Então ele só reproduzia? Será? Eu acho que não. Né? Eu vou usar aqui um exemplo hipotético de uma mulher que exerça um cargo de chefia numa empresa e ela decida, na hora de contratar, lá nos candidatos que ela tem lá, ela decide não contratar mulheres porque ela não confia em mulheres. Gente, eu tive uma amiga assim no trabalho. Ela dizia, eu não faço amizade com mulheres porque eu não confio em mulheres, eu não gosto de mulheres. Eu só faço amizades com homens. Não gosto de conviver com outras mulheres. Me irrita. Ela falava isso. E, de fato, ela não tinha amizade nenhuma com outras mulheres, muito pelo contrário. Tá entendendo? Ok, ela não tinha esse poder, né? Ela não tinha uma estrutura atrás dela. E eu estou usando o exemplo dela com poder. Se ela tivesse poder, hipoteticamente falando, vocês acham que, por exemplo, entre um homem e uma mulher, quem ela contrataria? Em condições iguais, tá? De técnicas, vamos dizer assim. Vocês acham que ela ia contratar quem? Então, sim, ela estaria se beneficiando de uma estrutura de poder. E estaria se beneficiando porque ela estaria fazendo a vontade dela, né? Excluindo mulheres. Isso não é só reproduzir, gente. Isso é o machismo de fato. Ela está sendo agente disso. Ela está se beneficiando sim e ela está tendo o poder de fazê-lo. Porque no final das contas, eu pelo menos levo em consideração a ação e o impacto que essa ação tem nas vítimas, nas pessoas que sofrem desse preconceito. Né? É nisso que a gente tem que focar. Porque a gente fica, de repente, focando muito nessa teorização, né? Nessa masturbação acadêmica. Ok, eu até acho importante também, né? Discutir isso, estudar isso, investigar esse tipo de conceito, né? De que em certos casos as pessoas reproduzem, em outros casos elas estão sendo de fato preconceituosas. Mas focar só nisso o tempo todo fica parecendo que a gente está querendo passar pano para essas pessoas. Fica parecendo, por exemplo, que a gente está sendo condescendente. Sabe? E pior, fica parecendo que essas pessoas não têm capacidade de decidir por elas mesmas. Sabe aquela coisa da socialização machista que diz que mulher não é capaz de pensar sozinha, que ela precisa de um tutor para tomar decisões importantes? É assim que meio que funciona para mim. É como se vocês estivessem me dizendo claramente isso. Olha, o negro ele não pode ser racista, coitado, porque ele não tem poder de decidir isso. Por quê? Ele é atrasado intelectualmente a esse ponto? Porque é disso que vocês estão falando. Sim, gente, essas pessoas têm o poder de decidir. Sim, essas pessoas, na maioria das vezes, pelo menos, elas escolhem isso sim. Elas acham que estão sendo beneficiadas. Ah, mas elas também estão sendo vítimas. De qualquer forma, elas têm senso, né? Elas têm senso. Bom não tem, mas elas têm senso. Elas sabem exatamente o que elas estão fazendo. Ainda mais nos dias de hoje que a gente tem tanta informação disponível.
Então isso não é desculpa. Não. Ah, eu não sabia. Vejam, quando uma pessoa comete um crime sem saber, o crime continua sendo crime. A lei não faz essa distinção de quem sabia, quem não sabia, de onde partiu o crime. A lei não faz nenhuma concessão a esse tipo de coisa. Né? A lei não vai fazer essa distinção. E está muito certa a lei. Então a gente não pode também nós fazermos essa distinção, porque a gente acaba sendo preconceituoso nesse meio aí. A gente acaba dizendo que essas pessoas não são capazes. Sabe? Que essas pessoas não têm responsabilidade. Tem, sim. O agente tem responsabilidade sobre a ação. Claro que tem. Não importa tanto a motivação. Essa motivação ela vai ser importante para ser estudada, para a gente descobrir um pouco da razão dessa motivação toda, de onde vem, da origem, de repente até para medidas de combate, é isso? Ok, beleza. Mas o importante é, essa ação foi deliberadamente tomada, criada, e a pessoa que sofreu o poder dessa ação preconceituosa, de intolerância, para ela tanto faz. Ela foi vítima do mesmo jeito. Ela saiu machucada do mesmo jeito. Ela saiu prejudicada do mesmo jeito. Voltando àquele exemplo que eu dei, lá do trabalho, né, de uma mulher não ter sido escolhida, preterida por um homem, pelo fato de ser mulher, ela perdeu o emprego. Então, tanto faz a motivação para ela, tanto faz. Ela foi preterida do mesmo jeito. Sabe? As pessoas lá que tiveram as suas homenagens canceladas, né, pela Fundação Palmares, elas foram prejudicadas. Tanto faz, dói até mais, eu acho, nelas, o fato de ter sido um negro que tomou essa atitude. Mas a ação continua a mesma. E a gente tinha relação lá de poder sim, porque a gente precisa parar é de colocar as coisas de maneiras tão simplistas, né? A gente tem aqui o inimigo e a gente tem aqui o herói, né? O vilão e o herói. Não é assim que funciona aqui no mundo real. Isso é muito bonitinho para novela, isso é muito bonitinho para romance, isso é muito bonitinho para desenho animado. Aqui no mundo real isso não funciona assim. O homem branco não é sempre o opressor, porque vai depender muito do poder que esse homem branco tenha. Vocês não vão querer dizer para mim que um homem branco, rico, ou pelo menos de classe média alta, tenha o mesmo poder do que um homem branco que mora numa periferia que ganha um salário mínimo. Por favor. Sabe? As estruturas são totalmente diferentes. Eles são iguais enquanto homens, enquanto brancos, e eles carregam esses dois privilégios, só que isso os afeta de forma diferente, porque um é poderoso, o outro não. Não é? E esse mesmo homem branco de classe média alta não tem o mesmo poder que um homem branco bilionário. Ele está abaixo, hierarquicamente falando, na estrutura de poder. Então nunca é a mesma coisa. Vamos separar um pouquinho isso, porque é complicado o bagulho. Sabe? Vai depender do caráter também da pessoa. Ele detém aquele poder. Como que ele vai usar esse poder? Ele vai usar esse poder para oprimir o outro? Ou não? Ou para ajudar o outro de repente? Ou para não fazer nada? Depende disso também, né? Depende do caráter da pessoa. E fica parecendo que vocês não estão levando nada disso em consideração. Vocês estão jogando todo mundo na mesma caixinha. Essa aqui é a caixinha do homem branco, essa outra caixinha aqui é da mulher negra, essa outra caixinha aqui é da sopa de letrinhas LGBTQIAP+. Está todo mundo sendo jogado nas caixinhas, mas as pessoas não estão levando em consideração que essas pessoas que estão dentro dessa caixinha também são diferentes e também pertencem à estrutura de poderes diferentes. Fica parecendo que não estão levando nada disso em consideração, né? O fato de estar dentro dessa caixinha aqui não quer dizer que a pessoa é boazinha ou que a pessoa seja má. Todo mundo que está ali não é a mesma coisa, não é tão simples assim. Então esse conceito de só uma caixinha pode ser racista
e a outra caixinha no máximo reproduz racismo, não concordo não. Porque se o critério for esse, né, de se beneficiar, de ter poder e se beneficiar desse poder, né, elas se beneficiam sim. Se o critério for esse, então elas podem ser sim racistas, porque elas têm esse poder, algumas, e elas também se beneficiam, algumas. Então a gente não pode generalizar esse ponto de achar que é tudo uma coisa, tudo outra. Agora eu vou usar um outro exemplo. A participante lá do BBB, a Linda Quebrada, cansou de fazer piadas homofóbicas, piadas essas que... Qual é o resultado dessas piadas? A naturalização da homofobia, né? A homofobia passa a ser naturalizada, porque vira uma brincadeira, então tudo bem. Eu aponto isso, né? Eu aponto que ela foi preconceituosa. Ah, mas ela não pode ser preconceituosa, ela não pode ser homofóbica, porque ela é uma travesti, ela faz parte da mesma comunidade. Bom, primeiro que para mim não existe essa comunidade, existe no máximo um conglomerado de letras, né? Mas tudo bem. Então ela não pode por conta disso. Mas eu posso. E aí eu sou transfóbico porque eu estou denunciando esse tipo de piada vindo de uma travesti, uma piada que naturaliza a homofobia. Ué, então eu também não posso, porque se o critério é esse, eu também não pertenço a esse conglomerado aí. Então por que um pode e o outro não pode? Estão entendendo? Quando é interesse, quando é do interesse, pode. Quando é conveniente, pode. Né? Quando é conveniente, não pode. Então, uns podem, outros não, uns são, outros não. Vai depender de conveniência. Eu tenho estrutura, eu tenho poder para isso? Qual o poder que eu tenho? A minha voz é um sussurro nas redes. A voz de Lin é um grito. Basta ver o engajamento que ela tem, basta ver o engajamento que eu tenho. Quem tem mais poder aí? E quem se beneficiou mais com esse tipo de piadinha? Quem está no BBB? Ou eu que estou aqui? Aliás, sendo silenciado, né? Sendo silenciado, ainda tem isso. Qual é o meu poder? Nenhum. Qual é o meu benefício? Nenhum. Mas eu sou o preconceituoso. Eu que não fiz piada nenhuma. Eu que nem errei pronome, olha só. Mas eu que sou preconceituoso. Estão entendendo? Então, cadê a estrutura de poder? Ela não foi levada em consideração nesse ponto, nesse caso. Gente, seria maravilhoso. Não, acho que nem seria maravilhoso se fosse tão simples assim também, não. Mas talvez fosse mais fácil, né? A gente anular, talvez até esses preconceitos seria até mais fácil. Já que a origem está tão clara, né? Mas não é assim. A questão é outra, a questão é a relação de poder mesmo, poder real, né? Junto com essas separações mesmo, porque a gente não pode negar que existe racismo, a gente não pode negar que existe machismo, a gente não pode negar que existe homofobia. Esses preconceitos existem e são reais, né? Então a gente tem que levar em consideração quem é que está de um lado e quem é que está de outro. Mas as pessoas que estão desse lado e desse outro também oprimem as mesmas pessoas que estão desse lado, as pessoas do outro lado, e é tudo uma confusão, uma mistura só. Bom, espero que eu tenha conseguido colocar aquilo que eu penso. Estou dizendo que eu sou certo? Não. Estou dizendo que é isso que eu penso, então é o que é certo para mim. Essa discussão ela foi ampliada lá no Instagram, está lá. E agora eu estou tentando trazer essa discussão para cá. Eu acho essa uma discussão muito válida, muito importante. Então, bora lá comentar, bora lá dizer o que vocês acham, o que vocês pensam. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.